Convido você a abrir a sua Bíblia. O Senhor falou fortemente ao meu coração através desse tema. Em João capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro, irmãos. Por quê? O Senhor tratou comigo através do versículo primeiro. Então, nós vamos estar lendo e mastigando o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada hora que nós lemos. E às vezes o Senhor fala comigo no versículo 1, mas fala com a Úrsula no versículo 3, fala com a Marlene no versículo 6 e assim por diante. Então nós vamos mastigar o que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Amém? E o Senhor fala assim, olha, a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda de Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Oh, aleluia! Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Podem sentar, queridos, nós vamos ler até aqui e depois o Senhor vai nos direcionando. Nós já oramos, já fomos abençoados. E essa palavra ela falou muito forte ao meu coração. No primeiro versículo. Por que no primeiro versículo? Aqui, Jesus estava ali, na Judeia. E ali começou a sair uns assuntos assim. Olha, quem batiza mais? Quem que batiza mais? É João Batista? Ou é os discípulos de Jesus? Quem está batizando mais? Jesus começou a ouvir isso. Mas Jesus, ele não veio aqui para isso. Ele não veio. Na hora que ele começou a ouvir isso, ele falou assim, olha, chamou os discípulos e falou assim, olha, nós vamos para a Galileia. Não vamos ficar aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha algo que nós precisamos trazer para nós hoje. Vigiarmos. Vigiarmos, irmãos, porque todos nós estamos trabalhando para o reino, não é dividindo, não é com divisão. Então essa parte falou muito forte no meu coração, e eu quis trazer para nós o primeiro ponto dessa palavra, é estarmos atentos. Qual é o seu propósito aqui? O seu propósito é unir, ou o seu propósito é dividir o reino? Então é muito forte para nós, como servos de Deus. Aqui Jesus deixou uma lição para nós. Estarmos atentos aqui com isso.
Senhor. É o primeiro ponto aqui para nós, dessa palavra. E nós vamos continuar aqui. E no versículo 4, ele disse assim, olha, para os discípulos: era necessário passar por Samaria. Era necessário. Por que será que era necessário? Os discípulos não sabiam. Mas Jesus sabia que ele iria encontrar alguém. Alguém que tinha muita importância. Que aos olhos carnais, muitas vezes não dá nada. Né? Eu poderia muitas vezes falar assim: eu vou deixar o Francisco lá hoje. Não, eu não vou me importar com ele. Mas não, nós precisamos importar. Teve um trabalho da Menibra, que eu não sei se vocês lembram. Eu me importo. O tema do trabalho foi esse. A irmã da Menibra que deve lembrar. Eu me importo. E aqui Jesus se importou também com aquela mulher samaritana. Eles estavam chegando aqui, passando ali por Samaria, e eles iam chegar até aquela cidade chamada Sicar, né? E ali, quando eles estavam chegando ali, Jesus despediu e falou para os discípulos assim: olha, vai lá comprar alimento, vai comprar comida. Eu vou ficar aqui sentado no poço. Eu vou ficar aqui para descansar um pouco. Naquela época, os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam. Um queria ser maior do que o outro. Olha só, irmãos, é muito sério isso, né? Os samaritanos achavam que era maior do que os judeus achavam que era maior do que os samaritanos, né? Eles tinham ali a palavra, ali mais ou menos uma rixa, né? Uma rixa. E ali, Jesus, quando chegou naquele poço, diz que ele sentou. Ele já sabia o que ele estaria fazendo ali. Ele já sabia. E aquela mulher samaritana, ela vinha, e quando ela avistou de longe aquele homem judeu, ela falou assim, olhou as vestes, olhou o seu semblante, ela falou assim: olha, é um judeu, eu não vou me importar, porque o judeu ele não vai falar comigo mesmo, não tem problema. Ela continuou. A palavra de Deus diz que era uma hora sexta, mais ou menos ao meio-dia, um sol forte, aonde os estudiosos falam que poderia ser ao meio-dia e poderia também ser às 6 da tarde, né? Então, mas eu creio que era ao meio-dia, porque ela ia quando não tinha ninguém no poço. E quando ela chegou ali, Jesus disse, ela não esperava por isso, irmãos. Como é importante nós sabemos que Jesus se importa conosco. Não pense que o Senhor não se importa com você, porque o Senhor, Ele se importa conosco, e é por isso que nós estamos aqui. E o Senhor, Ele não se importa só com uma pessoa que tem condições, não. Ele olha para nós, e Ele olha com um olhar igual. Você ganha bem? Glória a Deus por isso que você ganha bem. Você é muito bem empregado? Glória a Deus por isso. Mas você não é? Você é uma diarista? Glória a Deus por isso também. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, Ele enxerga nós da mesma maneira. O Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E é isso que nós precisamos aprendermos também nesta noite, através dessa palavra. E a palavra de Deus, ela diz assim, que quando ali esta mulher chegou, estava ali, ela não esperava, né? Ela foi, continuou lá no poço, foi pegar a água dela, e ali, para surpresa dela, no versículo 7, Jesus disse assim: olha, dai-me de beber. Dai-me de beber. Quando eu medito nessa palavra, eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração uma coisa importante. No versículo 9, quando ela disse assim: olha, disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber? Com os olhos, irmãos, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Se você for ler, se você for meditar, você vai ver que houve um pouco de arrogância nessa mulher. Ela não estava ali
espirituais, mas os olhos dela, carnais, estavam fechados ali. Ali foi um diálogo que Jesus estava tendo com essa mulher. E ela pergunta assim, olha, no ar, às vezes, até de deboche. Ela pergunta assim, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então ela questiona-lhe Jesus. E Jesus disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Ah, se tu soubesse, mulher samaritana. Ah, se tu soubesse quem está falando contigo, aleluia. Agora trazendo para nós hoje, como que estão os nossos ouvidos espirituais? Aberto, os nossos ouvidos, mas está aberto o espiritual ou o carnal? Os nossos ouvidos, irmãos, ele precisa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ser sensível para que nós possamos entender o que Deus quer de nós. Sabe por que essa mulher ela não entendia? Porque os ouvidos dela estavam ainda no natural, estava fechado. Agora, para nós hoje, como você tem ouvido a voz de Deus? Muitas vezes nós oramos ali tão rápido, oramos e saímos. Senhor, fala comigo. Mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. E o Senhor, nesta noite, Ele quer nos revelar isso, a voz dEle, através da palavra, através da oração, queridos. Muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus, estamos se preocupando com coisas tão pequenininhas, tão coisas. E o Espírito Santo está falando, Ana, eu quero te mostrar. Ana, eu quero falar contigo. Ana, abra os seus ouvidos espirituais para mim falar com você, Ana. Mas estudo, corre, eu não consigo ouvir. E o Espírito Santo, ele nos alerta hoje aqui. Peça para o Espírito Santo abrir os seus ouvidos. Peça para o Espírito Santo abrir a sua visão espiritual. A sua visão espiritual, para que você possa entender o que Ele quer de você. De repente você não sabe ainda o que Ele quer de você. E com essa mulher não foi diferente. E Jesus falou aqui, olha, no versículo 13, Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, desta aqui, ó, linda por sinal, linda, tornará a ter sede. Pode beber. Eu vi no carro, eu trouxe até uma caixinha de isopor, várias águas para mim, para eles, e ali bebendo. Mas olha, eu já pedi uma aguinha ali, já tomei uma aguinha aqui, porque desta água aqui, queridos, eles não vão ter sede ainda. Mas a água que o Senhor tem para nós, essa água, ela sacia. Mas para essa água saciar a minha vida, eu tenho que tirar algumas coisinhas ainda que existem. Qual tem sido a sua fonte? Tem sido alegria? No Senhor? Tem sido alegria? Você tem buscado e tem sentido a presença do Senhor? Aleluia, Jesus. Ou às vezes a sua fonte tem sido a tristeza, tem sido a murmuração, tem sido a divisão. Qual tem sido a sua fonte? Qual tem sido a nossa fonte? Essa mulher, ela não conseguia enxergar o que Jesus tinha para ela ainda. Ela não conseguia. Porque ela estava no natural dela. E quando nós estamos no natural, queridos, nós não conseguimos ouvir o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos enxergar aonde Deus quer que nós vamos. E é isso que nós precisamos como igreja. Eu estava conversando com a minha filha esses dias. Eu tenho 2 filhos, um é casado, o Rafael, e tenho a Beatriz. Hoje ela até estaria aqui conosco, porque hoje é sábado livre, mas ela não estava bem hoje. E ela falou, mãe, hoje eu não vou te acompanhar. Eu falei, filha,
E nós estávamos conversando em casa. Eu falei, filha, a palavra de Deus, ela diz assim para nós. Olha o assunto que nós estávamos conversando. A palavra de Deus, ela diz assim, filha. Muitos, não é a irmã Ana que fala, é a palavra. Muitos são chamados. A igreja que hoje está linda, e parabéns o Febrac. Parabéns. Muitos são chamados, mas naquele dia, poucos serão os escolhidos. É por isso, queridos, que nós precisamos estarmos atentos para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não é feita de qualquer maneira, ela não é feita de qualquer jeito, ela não é. É um dia de festa? É um dia de festa. Mas é um dia que o Senhor quer falar e tratar com a sua igreja. Nós não estamos aqui para falar de acordo com o que eu quero, queridos. Mas eu estou aqui para falar de acordo com o que Deus tem para nós. Porque nós queremos morar no céu, aleluia! É por isso que nós não vamos falar segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas nós vamos falar segundo o querer do Espírito Santo de Deus, aleluia! Nessa noite aqui. Que o Senhor venha falar conosco de forma especial. E Ele continua aqui, olha. Ele fala para essa mulher aqui, olha, sobre a fonte da água que jorra vida eterna. O que Jesus estava falando para essa mulher? Sobre a salvação, sobre vida eterna. É isso, irmãos. E nós precisamos bater nessa tecla. Porque salvação não é para qualquer um de nós. Vida eterna não será para qualquer um. A minha mãe, ela tem 90 anos. E eu nasci no Brasil para Cristo, né? Quando meu esposo fala que nós amamos, porque eu nasci no Brasil para Cristo. E agora, em julho, ela faz 90 anos e ela fala assim para mim, tão bonitinha. Ela fala assim, ah, filha, ah, se ele soubesse como é difícil entrar no céu. Olha só, irmãos. Por quê? De tudo que ela já viveu, de tudo que ela já passou, ela sabe que não é fácil, que nós vamos ter que guerrear, queridos. O céu não vai vir fácil, não. Vai vir com choro, com lágrimas. Mas nós precisamos ter a certeza. Uma vez eu perguntei na igreja, quem tem a certeza da salvação? E teve alguns que tiveram dúvidas. E aí, irmãos, o que é isso? Eu tenho dúvida da salvação? Eu não posso ter dúvida da salvação. Isso é muito sério, irmãos. Se eu tenho dúvida da salvação, é porque alguma coisa está errada ainda na minha vida. Alguma coisa está errada na minha vida. E eu preciso arrumar. Aleluia. Porque senão naquele dia de nada adianta. Voltando aqui. Eu estou parando porque o Espírito Santo, irmãos, está falando para cá. Aleluia, Jesus. E eu falei assim ao Espírito Santo, olha, quando eu estava orando por essa igreja, por todos aqui. Eu falei, Senhor, eu não preciso falar com todos, alcançar todos através da sua palavra. Mas se eu alcançar uma pessoa, para mim, Jesus alcançou aqui, ó, uma pessoa. Ele deu uma volta ali em Samaria para alcançar uma pessoa. E hoje nós estamos aqui. Se eu alcançar uma pessoa e for você, para mim também. O Senhor fala assim, olha, é muito engraçado quando eu estava meditando nessa palavra, porque quando Jesus disse isso para ela, no versículo 14, ela respondeu assim no versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E Jesus falou assim, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Jesus tocou na ferida daquela mulher ali. Qual a ferida daquela mulher ali? Sabe quantos maridos ela tinha tido?
5. E o que estava com ela agora não era o seu marido. E quando nós lemos essa palavra, eu estava estudando sobre ela, e alguns falam que essa mulher era uma prostituta, mas ela não era. Ela não era uma prostituta. Era uma mulher que teve o primeiro marido, depois por algum motivo, ele não quis. E naquela época, ela tinha o pai, né, que pagava um dote para o esposo, mas na hora do divórcio, se ele queria, né, quisesse devolver, ele tinha que pagar um valor maior ainda. Só que com essa mulher não aconteceu uma, nem duas, nem 3 vezes. Aconteceram 5 vezes. 5 vezes. Agora você imagina a dor dessa mulher. Por que será que Jesus foi ter com essa mulher? Essa mulher, com certeza, era uma mulher desprezada. Era uma mulher ferida de alma. Era uma mulher que achava que para a vida dela não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Aleluia! Jesus olha para mim, para você nesta noite com um olhar de misericórdia. Aleluia! Não tenha dúvida disso, aleluia! O Deus o qual nós servimos não é um Deus qualquer. Ele é um Deus que faz, ele é um Deus que abre porta onde não tem. Glória a Deus! Aleluia! É esse Deus que eu e você servimos. E com essa mulher não foi diferente. Quando ele falou isso, vai e chama o teu marido. Imediatamente ela diz: eu não tenho marido. Ela foi muito rápida aqui. Ela falou: não tenho marido. Jesus falou: é verdade. Disseste com verdade isso. Não tem, porque os 5 que você tinha, agora esse que você tem, não é o teu marido. E ali ela olhou para Jesus, né? E ela quis sair fora do assunto, irmãos. Quando você olha aqui o versículo que ela fala, quer ver? Ela fala assim no versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela poderia ter falado, se lamentado, ela poderia ter falado assim: Senhor, é verdade, eu não tenho marido. Mas ela não. Ela falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu sabe, conheces. Imediatamente ela já saiu para outra conversa. E aqui ela disse assim: olha, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aleluia! E nesta noite, queridos, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia! Tem adorador aqui? Oh, aleluia! O Senhor tem procurado, aleluia! Esses adoradores, não importa onde. Jesus falou para ela: não importa se é aqui no Monte Sinai, em Jerusalém, o importante para mim é que vocês me adorem. O importante para mim é que vocês têm vida no altar. Vida no altar nós precisamos ter, aleluia. Fazer a obra do Senhor, irmãos. Buscar, servir, não é de qualquer maneira. É claro que aqui não tem isso. Vocês servem muito bem, mas lá em São Paulo às vezes tem, né? Mas nós, cada hora que vinha orar com cansaço, cada hora que vinha a hora que você: eu não vou, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler. Irmãos, eu costumo dizer na nossa igreja ali: isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Se você não lê a palavra, você é um crente fraco. Você é um cristão fraco. Qualquer situação que você passar derruba você. Por quê? Não
não se alimenta da palavra do Senhor. Não ora, não jejua, não levanta as madrugadas. Ah, mas lá no passado, irmã, foi lá no tempo. Não, irmãos, é no tempo de hoje. Qual tem sido a sua fonte? De que forma você tem buscado a sua fonte? Hoje o Senhor nos pergunta isso. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, dentro da igreja, estão doentes? Estão doentes. Essa última assembleia que teve, nós estávamos saindo, eu e meu esposo saímos, quando terminou, a gente ia dormir para sair no outro dia, mas apareceu uma irmã da nossa igreja e nós precisamos voltar à noite. Nossa, não. Meu esposo falou, Ana, vamos só esperar terminar e a gente já viaja à noite. Falei, tá bom. Quando nós estávamos saindo ali do auditório, tinha terminado o culto, a gente estava indo para o quarto, arrumar as coisas lá. Uma irmã me para e fala assim, irmã Ana, você lembra de mim? Irmã, mas a gente está aqui para comprar a Úrsula. Nós andamos em tantos lugares que eu não lembro o nome dele, né? E eu falei, querida, me perdoe, mas eu não lembro de você, né? E aí ela começou a contar, ela falou assim, olha, nós estivemos ali no Capão Bonito fazendo trabalho, né? E ali, ela era de lá, e ela falou assim, eu tinha abraçado ela na hora da oração, na hora do momento de intercessão, o Espírito Santo falou assim para mim, diga a ela que ela precisa liberar perdão. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, eu fui e abracei ela. Eu falei, querida, há necessidade de você liberar perdão. E ali, depois que acabou, ela me procurou, me contou tudo que ela estava passando. E agora, depois de 3 anos, ela me encontrou lá na Assembleia. E ela foi falar para mim, eu tinha dito para ela assim, quando você liberar perdão para essas pessoas, as bênçãos do céu vai correr atrás de você. Foi essa palavra que eu dei para ela, que eu ministrei para ela. E ela falou, irmã Ana, aconteceu isso. Ela falou que liberou esse perdão para o pai, para a madrasta e tudo que estava fechado, irmãos. As portas que estavam fechadas, ela estava desempregada, ela estava doente, ela estava morando de aluguel, né? E tudo, irmãos, tudo o Senhor restituiu. Aleluia! Você crê, irmãos, que é assim? Então, nesta noite, irmãos, não deixe Satanás minar nada no seu coração. Nada. Eu costumo dizer ali, na nossa superintendência, fuja da aparência do mal. Se você vê uma conversinha aqui, fuja para lá. Não entra nisso. Porque eu costumo dizer que Satanás não precisa de brechas grandes. Ele quer uma pequenininha para entrar, pintar e bordar ali. Mas aonde tem mulheres edificadas, mulheres com vida no altar, ali nada entra. A sua casa é edificada, a sua igreja é edificada, o seu serviço, aonde colocamos a mão, é abençoado, aleluia! Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus de poder, e nós não estamos aqui para brincar, sermos crentes. Nós estamos aqui para verdadeiramente sermos cristãos, diferenciados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E essa fonte aqui de água viva só recebe se você tiver vida no altar. Se você tiver vida no altar, você vai conseguir beber essa água, que é a água da alegria, da paz, da mudança, diante da presença do Senhor. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta noite. Não saia daqui sem beber desta água, sem beber desta fonte. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.